Sejam bem-vindos ao R0Cast, o melhor podcast médico, onde trazemos conteúdo sobre carreira médica, saúde mental, residência médica e tudo o que você precisa saber para se diferenciar nesse mercado cada vez mais competitivo. Eu sou Marcos Vinícius, host desse podcast, e hoje eu tenho o prazer de convidar aqui uma das professoras do grupo MedHit, que é a Letícia Surian Batalini, formada em Clínica Médica pela Santa Casa, e a gente vai bater um papo aqui sobre a história dela. Seja bem-vindo, Lê. Obrigada, Vini. Pronunciei certo aqui? Isso, Batalini, isso aí. Show de bola, show de bola. Lê, vamos começar o bate-papo aqui desde o começo. Sim. Vamos falar um pouquinho o que te inspirou a fazer medicina, da onde que veio esse desejo, por que você fez. Cara, sabe que eu não tenho um momento em que eu decidi ser médica, assim, sabe? Tenho a impressão de que desde pequena gostava, e aí até hoje eu brinco que acho que eu só não sou outras coisas porque eu não fui atrás, entendeu? Porque eu gosto de fisioterapia, farmácia, essas coisas. Acho que eu super faria, sabe? Mas eu sabia que queria medicina, então passei o ensino médio estudando, e é isso, e passei, e fui. Mas assim, sempre tive certeza, assim, não sabe? é coisa de criança, assim, não é que você falava desde criança. Não falava. Na verdade, quando me perguntavam, acho que eu queria ser quando crescer, acho que deve ter rolado esse papo, sabe? Medicina, e na verdade, minha avó conta uma história que eu tinha uma lousinha, né? Então, de criança, eu queria ser professora, tinha umas cadeiras e tal. Eu dava aula pros meus bichinhos de pelúcia, assim, sabe? Mas e aí veio a medicina, e aí agora, né, realizando um sonho aqui na MedHit, professora de medicina. Que legal. Era algo que você sempre gostou. Sim, eu curtia, sempre curti. Eu acho bem legal. Você tinha uma admiração pelo professor e tal? Sim, na real, tipo, acho que eu sempre fui do trabalho manual, assim, sabe? Então, eu fazia minhas provas e aplicava pros meus alunos, e às vezes eu era professora, às vezes eu era diretora da escola, sabe? Na brincadeira de infância. E aí, assim, eu brincava muito sozinha, porque morava meus pais, meus avós, e só tinha eu de criança, né? Não era condomínio, igual hoje em dia, que tem um monte de criança, Você é daqui né? de São Paulo? Não, eu sou de Jundiaí. É aqui pertinho. E aí, brincava no quintal e brincava sozinha. Então, tinha dia que eu era professora. Na hora que você falou assim, eu era muito sozinho, comecei a falar, caramba, será que ela é do interiorzão, tal, que é afastado na fazenda? Não. Só não tinha mais crianças assim mesmo, Entendi. né? E aí, acho que eu curtia ir pra escola, sempre gostei de ir pra escola, sabe? E aí, realmente, deve ter uma admiração, assim, subjetiva pelos professores. Legal. E aí, aplicava isso. Legal. E aí, então, você acabou meio que não teve uma virada de chave ou alguém que te inspirou a querer prestar nada disso? Não tive. E aí, depois, inclusive, eu prestei e não passei, né? De primeira na faculdade. Certo. E aí foi quando... Você fez um ano de cursinho? Fiz um ano de cursinho. E aí foi quando meus pais me questionaram, assim, viu? Você tem certeza que você quer ser médica mesmo? Você não quer pensar numa outra coisa? Eu falei, não sei. Eu acho que eu tenho certeza. Sabe quando você não se imagina fazendo outra coisa ou sendo outra coisa? E eu falei, não, vou tentar. E aí tentei mais um ano e aí passei. Aí acho que até por isso eu nem pensei em outras possibilidades e tal. Algum médico na família ou não? Não tenho um médico na família. Primeira médica na família. Primeira vez. Eu cheguei a pensar também em fazer direito. Tem um tio que trabalha com isso e tal. Cheguei aí com ele no fórum e tal, ver como é que era. Mas falei, não, realmente, não é isso não. Mas você queria advogar ou você pensava em concurso? Não, pensava num concurso, porque ele é concursado também, né? Então ele me levou lá pro meio do... O que ele era? Ele é promotor de justiça. E aí ele me levou lá pro meio, cheguei a ficar 2 dias lá, mas falei, acho que não é isso não. Não. Quando eu era criança, eu queria ser policial. Sério? Queria ser policial. Só que aí, na época de prestar o vestibular, meu pai é médico, né? Minha mãe era diretora hospitalar e meus 2 irmãos são médicos. Aí eu falei, putz, será que eu vou fazer medicina? Que eu sempre quis, assim, Sim. sempre fui influenciado a fazer medicina. Crescido no berço, né? Exatamente. Ou eu pensava em fazer concurso público, por isso que eu perguntei. Entendi. Eu pensei em fazer direito também, fiquei super na dúvida. Putz, Sim. e aí, no final, eu acabei indo pra medicina e acabou dando certo. Mas eu também fiz um ano de cursinho. Sim. É um momento meio nebuloso da nossa vida, assim, né? Tipo assim, meu Deus, é meio que decidir muita coisa e a gente é muito imaturo e tal. Mas, enfim, no fim as coisas vão se acertando e tomam o caminho que tem que tomar mesmo, enfim, né? E você fez federal, né, de Dourados, né? Isso, Dourados, em Mato Grosso do Sul. Na verdade, assim, fiz federal por uma... Eu digo que foi Deus. Deus. Mas eu tinha passado numa particular, né? Mas logo que você prestou, você prestou particular, logo que você se formou, você prestou tudo ou não? Não, quando eu terminei o ensino médio, eu só prestei pública e não passei. E aí, só aqui em São Paulo?
Só aqui em São Paulo. Não, só aqui em São Paulo e o Enem, né? Prestei Enem também. E aí, depois que eu fiz um ano de cursinho, eu falei, bom, vou prestar particular da minha cidade, que é Jundiaí. Vou prestar e vamos ver, né? E aí, meu pai falou, Letícia, se você passar, não tem dinheiro pra pagar. Eu falei, não, mas vou tentar, né? O que custa, aquela coisa, né? Enfim, tá bom, tentei. E aí, passei. E aí, ele falou, então, falei pra você que eu não tinha dinheiro pra pagar. E eu só passei ali. E aí, eu fui atrás do FIES e consegui o FIES. Mas logo de cara? Logo no primeiro ano. No primeiro mês ou não? No primeiro mês consegui o FIES. Eu, na verdade, a gente só pagou a matrícula. Não demorava um pouco? Cara, acho que tinha uma galera, porque tinha que comprovar a renda e tal, essas coisas. E realmente, assim, a gente, naquela época, não tinha uma boa renda mesmo. Minha mãe não trabalhava. Foi mais fácil. Isso. E aí, a gente conseguiu comprovar e eu consegui o FIES. Eu paguei a matrícula, né? Que foi doído. Já não é fácil. É, foi doído, coitado. Eu devo esse dinheiro pro meu pai. Mas ele pagou a matrícula e depois, logo em seguida, eu consegui o FIES. E aí foi tranquilo, sabe? Consegui fazer um ano ali. Mas e aí, depois fui chamada pelo Enem. Tipo assim, um ano depois que eu tinha prestado, colocado lá pelo SISU, a faculdade que eu queria, fui chamada, aí larguei. Mas aí, como que era? Assim, na minha época, a vez que eu fui prestar, né? Não é tão... Não vai entregar a idade. Prestar, não tinha, eu acho que tinha o Enem, tipo, Brasil, mas eu não lembro bem. Por exemplo, eu prestei o Enem só pra Paulista, assim, porque eu tinha um negócio assim com a Paulista. Às vezes mas tinha uma bonificação, né, de pontos exatamente. E tal. Como que era esse negócio? Você escolhia quais você queria? Como que era essa... Não, é assim, você prestava a prova do Enem e tinha na tua nota final, né? E aí existe um sistema lá que é o SISU. E aí, através desse SISU, que integra várias universidades, você coloca, se cadastra lá, ele puxa automaticamente tua nota, né? E aí, com essa nota, você escolhe universidades que você gostaria de passar, sabe? Só que hoje em dia o SISU, ele dura lá, o sistema, acho que 5 ou 7 dias, alguma coisa assim. Então, você pode ir meio que brincando com as vagas. Então, vamos supor, botei lá meu nome na Paulista. E aí, no dia seguinte, ele finalizava com a minha posição. Então, tipo, sua posição é a 150. Eu falo, pô, de 150 de 50 vagas, mas não vou passar nunca. Você podia escolher duas. E aí, aparecia lá a sua posição. Aí, pô, tô em 150, vou jogar meu nome, então, numa faculdade que tá com menos, né? Essa faculdade tem menos inscritos. Aí, eu jogava lá. Você vê o número de inscritos. Isso, você consegue ver qual é a posição das pessoas, não aparece assim. nota de corte. Não aparece nota de corte. E aí, você jogava e ia meio que brincando, assim, meio né? que arriscando ali. Arriscando total. E aí, claro que as faculdades de São Paulo tinham as maiores notas. Enfim, eu sempre ficava lá embaixo, porque eu também não era aluna estrela, assim, né? Mas assim, eu costumo dizer que eu sou uma esforçada. Não, sou inteligente, sou esforçada. Mas assim, e dava certo, né? Muita gente conseguia desse jeito. E eu tinha um conhecido, que na época era só um conhecido, e hoje é meu marido, que morava em Dourados, em Mato Grosso do Sul. E aí, ele falou, não, você já pensou em jogar pra fazer faculdade aqui e tal? Eu falei, nossa, mas é muito longe, né, de São Paulo. Dá mais ou menos 1.000 quilômetros daqui de São Paulo. Eu falei, tá bom, vou tentar. Aí no último dia, que é a cartada final, né, eu falei, eu vou jogar lá em Dourados, então. E aí botei, Dourados. E aí acabou, enfim, finalizou, não passei na primeira chamada. Eu falei, beleza, é isso. Deu pra mim, né? E aí continuei na particular, paciência, vou ter que pagar esse FIES. Mas você nem acompanhou, tipo, a segunda, a terceira, nada? Nem olhei. Nem seus pais? Nem meus pais. Não, meus pais não eram nem ligados nisso, né? E aí eu nem liguei, esqueci. E aí, no fim, a faculdade entrou de greve. E aí não chamaram ninguém, nem da primeira chamada. E, enfim, continuei a faculdade, esqueci disso e beleza. E aí depois, no ano seguinte, eu tava começando o segundo ano, eu recebi uma mensagem no Facebook de uma pessoa estranha, assim, tipo, oi, você é a Letícia? Você colocou o nome, né, pelo SISU aqui, se cadastrou pra fazer faculdade em Dourados? Daí eu falei que sim, mas que fazia muito tempo. Falei, nossa, imagina, faz mais de 1 ano e tal. Aí ele falou, então é que eu queria saber se você vai entrar, porque tem uma amiga minha que tá depois de você, que quer saber se você vai assumir ou se você vai deixar passar a vaga. Eu falei, mas assumir? Já faz mais de 1 ano esse concurso, né, o SISU e tal. Aí ele me mandou a lista. E aí, a hora que eu entrei no site do SISU, eu tive que até cadastrar que ele esqueceu sua senha, sabe? Porque eu já nem lembrava mais. Caraca. E aí, eu fui ver, e aí tava lá mesmo. E tipo assim, eu tinha que fazer a matrícula no dia seguinte. Em Mato Grosso do Sul. E aí, eu juntei minha mãe e meu pai e falei, o negócio é o seguinte, passei, não me pergunte como... Não sei como, mas eu passei, eu tenho que fazer matrícula amanhã, daqui 1.000 quilômetros. Então, se vocês não vão deixar, já me avisem, porque tinha aquela coisa ainda dos meus pais deixarem ou não deixarem e tal. Eu era muito, muito jovem e tal. Enfim, daí eles falaram, Letícia, é muito longe, mas enfim, é o que dá. E eles tinham noção também de quanto ia ser essa dívida do FIES, porque é muito dinheiro, né?
E aí ele falou, não, tá bom. Daí, assim, entrei no ônibus junto com meu pai, era umas 10 e pouco da noite. Chegamos lá 10 horas do dia seguinte, com os documentos ali pra começar a faculdade. Fazer tudo. E fiz aí a você já ficou matrícula. lá? Então, eu fiquei lá uma semana, né? Tipo assim, pra entender, porque o semestre também já tinha começado, porque a minha era uma das últimas chamadas, assim. E aí o semestre já tinha começado, então eu fiquei ali pra entender mais ou menos o que eu ia precisar e tal. E aí, meu agora marido muito espertinho, me ofereceu um abrigo, falou: não, fica aqui, você não tem casa aqui em Dourados, eu te ajudo, Aí não você sei o ficou que com e seu tal. pai lá. Isso, fiquei com meu pai, e aí depois a gente voltou, juntei minhas coisas, e aí voltei pra Dourados, e aí fiquei 6 Mas anos. na casa do seu marido, não? Aí Então, você achou- inicialmente não. Aí depois sim, né? Depois a gente vocês começou a começaram a namorar. namorar rápido. Sim, super rápido. Começamos a namorar, já mudamos, moramos Não, mas junto, eu digo casamos. assim, tudo. logo que você foi pra Dourados, você já começou a namorar ele. Passou um tempinho, assim, uns 2, 3 meses. Mas Nossa, não nem demorou, aproveitou não. a faculdade. Então. Não, aproveitei. Aproveitou de forma diferente, né? Eu aproveitei o ano que eu tava em Jundiaí. E aí bom, que depois. bom. Isso. E aí depois que eu fui pra lá, aí ficamos juntos. Mas foi Cara, bom, que ele legal. era das festas também. Então a É? gente ia pras Ele festas, mas acompanhava. ia junto, sabe? Que legal, Lê. Putz, Sim. que reviravolta. Foi. Eu jamais esperaria, assim. Por isso que até quando eu passei na residência eu passei de primeira chamada, né? Mas eu sempre falo pros colegas, assim, cara, fica de olho, porque pode ser que ninguém te avise e você tá lá na lista, Cara, viu? Tem várias histórias assim. Inclusive a minha é parecida. Eu até falei que ia te Aham. contar. Mas a sua, eu achei engraçado que o cara ainda insistiu, né? Sim, Pô, esse daí não foi um amigo da onça, na verdade. Ele tipo assim, pô, certeza que você não quer ver a lista aqui? Sim. Porque se ele mandou a mensagem, a mina não tá respondendo, finge que não viu, né? exatamente. Faz de conta que não é comigo. É verdade, acho que eu me confundi, né? Aham. Mas a minha história foi a seguinte. Eu fiz um ano de cursinho também. Sim. Quando eu prestei 2 faculdades particulares. Tinha sido Santos e ABC, tinha passado em Santos. E aí eu não queria. Falei, vou fazer cursinho. Sim. Eu não era o cara mais estudioso, mas eu tinha um conhecimento básico ali. Justo. Falei, vou tentar um ano, né? Aham. E aí, nesse ano, eu passei para todas as segundas fases. E aí eu falei, putz, acho que eu tenho a condição de passar mais um ano. Justo. E aí eu prestei, na época lá era o HC, FUVEST, né? Era Aham, FUVEST e tal. sim. Na Unicamp eu tinha passado em FAMERP, só que era mais longe, Ribeirão Preto, Rio Preto, Aham. FAMERP. E aí, na Santa Casa, eu tinha ficado em 600 e pouco. Tinha ficado longe. Sim. Aí voltei pro cursinho e tal. Falei, não, vai dar certo, tava estudando. E aí, minha mãe, ela é aquela pessoa que fica atrás de tudo. Assim, ela não larga, eles são super antenados. Sim. E aí ela ficou acompanhando a lista da Santa Casa. E aí, pô, já era, sei lá, maio, abril, já tinha passado um bom tempo também de faculdade. E aí rodou a última lista. E saiu o meu nome. Eu tava no meio do cursinho lá, nem tava acompanhando nada. Aí minha mãe me ligou, falou, Vini, sai. Eu falei, não, mãe, eu tô na aula, não vou. Não, você vai ter que fazer, não sei o quê. É uma ótima faculdade, você tem que ir e tal. Eu falei, não, mas não vou, eu quero fazer uma pública. Eu não queria dar... Meus pais tinham condição, mas eu não queria dar essa despesa pra eles. Aham. E aí, no final, eu acabei fazendo, acabou dando tudo certo. Isso é Santa Casa, então? E aí, eu fiz faculdade na Santa Casa. Eu não sabia. Fiz faculdade na Santa Casa e eu acabei saindo pra fazer a residência lá no HC e acabei ficando por lá. Sim. Mas eu fiz faculdade na Santa. Santa Casa. Então você também tem um quentinho, assim, com a Santa Tem, Casa, né? tem um grande apreço, carinho, um grande amor, toda a minha turma e tal. Sim. Só que na época da residência eu passei também lá. Tinha passado em primeiro, inclusive. Aí eu fui falar com o diretor lá do oftalmo e tal. Ele falou, pô, tem que ficar, não sei o quê. Sim. Mas aí era uma época de crise. Sim. Santa Casa estava em crise. Está ainda, né, coitada? Santa Casa. Mas já esteve pior. Aham. Já esteve pior. As cirurgias estavam todas paradas e tal. Entendi. E aí eu acabei indo pro HC. O HC, tipo, tem muito dinheiro, acabou indo melhor e acabei ficando por lá. Aham. Outro negócio importante, assim, você falou, meus pais são meio desligados. Meus pais eram tão ligados nisso que sabe esse jogo que você fez, o Sisu? Sim. Antigamente, não tão longe também, na época que meus irmãos prestaram, tinha uma empresa que fazia uma análise de todos os vestibulares do Brasil. Uau! E aí ela batia quais que tinham coincidência.
pra você saber qual que ia ter menos vaga, menos inscritos. Sim. Então, tipo, pra quem era uma pessoa menos dedicada, pô, já pegava as que batia com a FUVEST, batia com não sei o quê, e aí ia. Aí as que batiam entre particular, e você via qual que era mais concorrida. Cara, fazia todo sentido. Eles cobravam por esse serviço, faziam um estudo, Sim. mas fazia toda a diferça, cara. Muita gente legal. fazia isso. Essa empresa morreu também. Essa empresa morreu, acho que não tinha muitos vagabundos, né? Hoje em dia também você consegue fazer, né? Então... exatamente. Acho que não sei como é que tá pra vestibular, mas na residência médica eles têm um cuidado maior em não bater, né? Sim, Acho que vestibular não, né? Aí agora já também não Talvez sei. as Que tem uma principais. reformulada também nos vestibulares e tal. Tá ficando velho também, né? Tô menos antenada agora. Boa. Lê, vamos contar aí. E da faculdade? Eu vi que você falou que você era mais esforçada e tal. Você sempre foi uma pegada mais estudiosa ou você era mais... Cara, não. Na faculdade eu era time estuda mais do que joga mais. Porque Time tem uma CDF. galera da time CDF, senta nas primeiras carteiras, assim, né? O começo foi meio patinante, assim, porque assim, como eu fiz um ano em Jundiaí, eu consegui eliminar umas matérias. Então tinha semestre, inclusive por ser universidade federal, você conseguia puxando, sabe, matérias. Top. Então eu fui puxando algumas. Então, assim, eu tinha aula com gente do primeiro, do segundo e do terceiro ano, sabe? Então, assim, meio que eu não tinha uma turma. Aí ficava aquela coisa meio chata, porque não tinha amigos, assim, que convivem e tal. Mas depois, na hora que eu engrenei com a minha turma, aí foi mais tranquilo e tal. E aí, como eu fiquei esse primeiro ano mais de boa, tinha menos matérias, aí já logo me envolvi num projeto de extensão. Que era um PIBIC lá, né? Pô, aí fiz um PIBIC voluntário, fez. Então, assim, meu PIBIC era sobre leishmaniose. É uma pesquisa até forte em Mato Grosso do Sul. Tem muito, né? Sim, tem bastante. E, na verdade, a gente pesquisava primeiro em gatos, assim, em animais, cães, gatos e tal. A minha vertente do projeto, sabe? E aí eu fiquei e fiz 2 anos como voluntário, depois 1 ano ganhando bolsa. E aí, cara, mas eu trabalhava bem, viu, naquele laboratório. E aí, às vezes, eu puxava umas aulas. E a bolsinha era boa, não era? Não, a bolsinha salvava. Não era? Nossa, era muito bom. E aí, assim, a orientadora dava a chave do laboratório. Então, assim, eu ia na hora que dava. De domingo eu ia, sabe? De domingo e fazia as coisas. Porque também, às vezes, tinha semana de prova que eu não ia. E na outra semana precisava fazer experimento. Daí, enfim. Mas, cara, é uma experiência muito da hora o PIBIC, né? Eu gostei. Você fez quanto tempo? Eu fiz 3 anos de PIBIC. E você ganhou 3 anos de bolsa? Não. Foi 2 anos voluntário e 1 ano de bolsa. Acho que é 1 ano normalmente de bolsa, não é? 1 ano acho que é extensível por mais 6 meses, um negócio assim. 1 ano. Eu ganhei 1 ano de bolsa. Você sabe que eu fiz 2 coisas pra ganhar dinheiro. Porque eu tive filho na faculdade. Putz, Aí eu fiz o PIBIC e eu fiz um outro, não sei o que, Brasil, não era Plataforma Brasil, mas era algum projeto lá do governo que tinha um projeto de pesquisa. Tá. Era sintomático respiratório lá da Santa Casa. Recentemente a gente fez um podcast com a Aline também, que é outra professora. E ela falou que fez FAPESP. E eu lembro bolsa que FAPESP, ela falou não que é? a bolsa era tipo o dobro. Ô, louco, Ela sacanagem. viajou pra fora com a bolsa. Ô, louco, sacanagem. Fiquei até com um pouco Minha de bolsa inveja. era tipo assim, acho que R$400 por mês. era isso daí. Nossa, mas já salvava assim de um jeito. E o meu, como eu não queria trabalhar muito, tipo assim, queria o dinheiro, mas não queria trabalhar. Sim. Eu dividia com mais 1 ou 2 amigos. Não, perdão. A gente dividia em 3. A gente pegou 2 projetos e dividia em 3. Mas tinha gente que fazia isso mesmo, sabe? Ou quando um passava e o outro, um projeto passava e o outro não passava, às vezes a própria orientadora falava, então, ó, pra dividir por igual, vamos pegar uma bolsa e dividir por 2. Tinha disso também. Não, a minha era só minha, porque ninguém queria trabalhar com ela. Porque era uma orientadora bem rígida mesmo, Pô, 2 sabe? anos de graça, né? Pois é, então. Era uma orientadora bem rígida. Mas foi legal, assim, porque eu aprendi a escrever com ela. Então, tenho publicação em revista internacional graças a ela, entendeu? Top. Então, assim, isso, e inclusive, é muito bom pro currículo da residência, né? Essas publicações e tal. Cara, não pensava nisso ainda. Mas hoje eu olho pra trás e penso, devia ter escrito mais, sabe? Mas por que você foi pro laboratório? Pro PIBIC? Então, porque, na verdade, surgiu... Eu tinha muito tempo vago no primeiro ano. E no primeiro momento ela pediu, será que alguém não quer fazer? Eu falei, pô... E meu, então, namorado, né? Fazia PIBIC na matéria dele, né? Que ele fez biotecnologia. Então, ele fazia PIBIC com a professora dele lá. Ele falou, pô, é legal e tal, experimenta, faz 1 ano. Se você não gostar, você sai. Falei, mas tá bom. Ele ganhava na época ou não? Também? Ele ganhava, mas ele já tava, tipo, no 3º ano, sabe? De faculdade. Então, ele ganhava já, mas ele também fez 1 ano voluntário. Porque é meio que isso, né? Não tem bolsa pra todo mundo, daí é meio que obrigado, o pessoal é obrigado a fazer. Então, essa orientadora, inclusive, ela tinha mais aluno de outras faculdades
faculdades, né, ali. Então, da biotecnologia, da biologia, da medicina veterinária, do que da medicina mesmo. Porque a galera geralmente não tá muito afim, né? Tá. Tipo, por ser uma universidade... Né? Claro, jogos. Por ser uma universidade, tem bastante diversidade, você pode até, inclusive, fazer PIBIC, mesmo sendo da medicina, com o professor da engenharia, se você quiser, entendeu? Não tem problema. Então, assim, ela acabava absorvendo aluno de outras matérias, de outros cursos. Que legal. E da medicina mesmo, a galera não se interessava muito, sabe? Então, eu fui indo e fui bem. E era bem... Eu lembro que eu falei sobre trabalhos manuais. Era um trabalho bem manual, de extração de DNA e tal. Então, no final... você não tá conseguindo extrair, não tá dando certo? Pergunta pra Letícia que ela vai resolver, sabe? Pô, porque você começa a fazer e pega a prática, e quando chega no final e dá errado, você fala, já sei. Esse é o erro? Já sei onde tá errado. Volta do começo, faz de novo. Então, assim, no final eu manjava da extração do DNA, né? Tirava o DNA do gato, do morango, né? que a gente aprende. Sim, tipo aquele. Mas é um processo, assim, mais complexo, né? Mas, assim, é legal. Pra extrair uns 40 DNAs, eu levava umas 2 horas. E aí a gente tinha, tipo, 1.500 amostras de gato, entendeu? Daí, 2 horas a cada 40, como que é o DNA eu do passei gato? Você muitas... Como? Sangue? A minha vertente de tudo fazia medula óssea. Daí pipetava lá, colocava os reagentes, extraindo, vórtex, umas coisas assim, bem laboratório de biologia, química, assim. Mas era legal. É legal, mas pra concordar, né? Porque... Isso, é legal, mas assim, sabe o que me acrescentou? Nada. Não, mas tem o currículo. Sim, o currículo, claro, mas assim, Aprendeu a escrever. na vida médica, assim, aprendi a escrever. Sim, claro. Aprendeu a ter paciência, né? Tipo, exatamente. E aí, assim, enquanto as coisas rodavam na máquina, Meditou. eu levava um livro, sabe? Oi, porque, tipo, que isso? tô ficando lá no laboratório. E tinha outra vantagem, Dourados é muito calor. Lá tinha ar-condicionado. Ar-condicionado, um laboratório top. Então, assim, vou estudar um negocinho. Não, já sei. Vou extrair um DNA. Enquanto fica os 40 minutos na máquina, eu vou ler um livro. Que isso? Entendeu? E aí ficava aproveitando o ar. Todo mundo lá trabalha com fone de ouvido, né? Porque não pode ouvir música alta, não pode... Então, todo mundo no fone de ouvido, então não fazia barulho. Paz. Mas aí você fez Melhor até o que terceiro biblioteca. ano. Não, fiz isso. Na verdade, comecei na metade do primeiro, fui até o terceiro pro quarto, né? E aí da depois metade... você parou. Depois eu parei, porque no internato também é duro, né? O internato é meio puxado. Você se envolveu em outras coisas lá ou não? Além do namorado? Cara, não. Eu até jogava uma época, mas assim, eu era meio ruim nos esportes. Eu gostava de nadar. Só que a piscina não era aquecida. E aí, assim, eu sou meio preguiçosa, cabelo, sabe? Não, exato. Piscina todo dia não dá. Daí, assim, eu tentava no vôlei, mas também não era muito boa, sabe? No vôlei eu não era boa, Você era melhor no DNA. Eu era melhor no DNA, daí eu acabava escrevendo, estudando e tal. Ia na academia, tem uma época que eu ia na academia bem direitinho, era no internato. Que ano? No internato? Não, no internato, porque no daí momento assim... de estudar, você aproveitou pra começar a pegar tipo pesado isso, na academia. Tipo isso. Mas assim, era bom, porque a gente ficava de dia e não tinha muito plantão noturno, não. Às vezes tinha, mas não tinha muito plantão noturno, não. Então eu meio que criei uma rotina, sabe? Tipo, saio do internato, já como, já vou na academia, volto, 2 horas estudo, durmo, tô 0 pro dia seguinte, durante sabe? faculdade todo mundo tem esse momento. Todo mundo consegue. Academia. Na residência, impossível, né? Mas na faculdade é bom. Que legal. Você sabe que a minha trajetória é um pouco diferente. Por exemplo, na faculdade, como eu já tinha meus irmãos, eu já sabia que tinha que construir currículo. Sim. Então, cara, eu não gostava de fazer estudo científico. Que hoje em dia eu gosto, assim. Sim. Mas antes eu não gostava. Não queria fazer liga. Não queria treinar futsal e queria farrear. Queria ser feliz. Sim. Entendeu? Santa Casa é boa pra isso. Santa Casa tem é bastante ótimo. festa. Exatamente. Putz, queria isso daí, entendeu? Viver tranquilo, academia todo dia, mas uma academia não era pós-horário, era no horário. Exatamente. Então, tipo assim, tinha dia que eu chegava na faculdade pra treinar, porque minha academia era perto da faculdade. Sim. Aí almoçava com a galera, saía, ficava no centro acadêmico e ia embora, entendeu? Essa era a rotina. Sim. No terceiro ano. Terceiro, primeiro, quarto, né? Só não no internato. E olha lá. No internato a gente melhorou um pouco. No internato a gente Então, eu não... Você sabe que isso daí é aquele poder da intencionalidade. Então, assim, eu fui intencional na construção do meu currículo. Assim. Não participei de várias ligas. Não fiz vários trabalhos. Mas eu sabia que cada detalhezinho ali ia pontuar. Sim. A liga que eu participei, eu queria ser o da diretoria. Que pontua mais, exatamente, né? Que vai pontuando diferente. Então, boa. foi essa intencionalidade que eu acho que fez diferença pra mim. E
porque eu não era do time esforçado. Uhum. E nem do inteligente. Então, no final das contas, eu tive que me dedicar muito. Sim. Que momento que você virou a chave? Ou você foi mais aquele maratonista, assim, que estudou sempre? Não, cara, eu virei a chave foi na pandemia. Porque o começo do meu 6º ano, na verdade, não só isso, cara, Vini, verdade, eu tinha até esquecido dessa história. Essa é boa também. Eu tava começando o 5º ano, fazia ali uns 4 meses de 5º ano. Passei numa consulta médica, tava com umas dores, assim, abdominais. Aluno acha que manja tudo e tal, né? Fez o diagnóstico? E fiz o diagnóstico, não, isso aqui não é nada, esquece, né? Não é nada demais. E aí passei numa consulta com uma ginecologista que eu conheci lá em Dourados também, né? Que você acaba passando com seus próprios professores, né? Durante a faculdade. De graça, né? Sim, claro. E aí passei numa consulta com ela, daí ela falou, não, vamos fazer uns exames e tal. Fiz uns exames, cara, descobri um câncer de ovário. Ah, você tá brincando. Juro por Deus. Assim, e foi totalmente ao acaso e tal. E aí o pessoal falou, cara, olha, Letícia, esse negócio é o seguinte, tá meio avançado isso aí, vai pra São Paulo, que lá em São Paulo seus pais moram lá, você vai ter mais oportunidade e tal. E acho que aí foi o primeiro momento, assim, que eu comecei, isso foi no final de 2019. Foi o primeiro momento que eu, né, comecei a ficar mais esperta e tipo, nossa, o que eu fiz da minha vida até agora, entendeu? Só fiquei dentro de um laboratório e preciso, né, sei lá, preciso viver, preciso fazer outras coisas, assim, enfim. Era um câncer de ovário e... Inicialmente um diagnóstico maligno, sabe? Um tumor maligno e tal. Eu falei, meu Deus do céu. Você foi o que, ultrassom? Não, foi uma ressonância que eu fiz. Mas começou com dor, fez ultrassom uma dor. ou Não, ela pediu a ressonância de cara porque ela falou que era endometriose. Ela falou, essa dor aí é endometriose, faz uma ressonância. Fiz a ressonância... Tinha história familiar, alguma coisa? Nada. Fiz a ressonância, ao acaso total. Fiz a ressonância, veio uma massa no ovário. Aí, de cara, ela falou assim, não, vamos fazer uma cirurgia, a gente tira, porque deve ser um foco de endometriose. Isso aí não é câncer nunca. Fiz a cirurgia em Mato Grosso do Sul, abri... Vídeo. Olha que ela olhou, ela falou, cara, isso não é endometriose, não. É tumor. Daí ela acabou nem pegando nada ali, só fechou e falou, vai pra São Paulo. Abriu e fechou? Abriu e fechou. Falou, vai pra São Paulo, que isso aqui eu não sei mexer. Tô sendo sincera com você. Mentira. Juro. Isso aqui a gente não mexe aqui. Se eu fosse você, eu ia pra lá e tal. E aí, beleza, peguei minhas coisas e vim pra São Paulo. Puta, e aí foi que quando... bom, né, cara? Nesse momento eu vivi eu vivi um luto, assim, tipo assim, vou ter que largar a faculdade na melhor época, sabe? Que é do internato, que você se sente médico, Você né? tava no internato. Tava no 5º ano. E aí eu vim pra São Paulo, e aí, cara, aí eu acho que foi a primeira virada de chave, do tipo assim, meu, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida, tipo, vou morrer, né? A primeira coisa que você pensa é, vou morrer. E aí vim passar em consulta aqui no AC Camargo, em São Paulo. Aí ele olhou, ele falou, cara, sinceramente, isso não tem cara de tumor maligno, mas nós vamos tirar. Aí passei por cirurgia aqui, tirou, ele falou, tranquilo. Benigno. Tirou o ovário inteiro? Tirei só uma parte. E tirei precisava metade. tirar ou nem precisaria? Não, precisava. Porque ele falou que realmente tinha umas características que sugeriam malignidade, mas ia mandar a peça pra anátomo patológico mas se não e tivesse tal. tirado? Cara, então, na época a gente não sabia se era benigno ou maligno. Então, e não faz biópsia de ovário, depois que né? fez o anátomo pato, viu que era benigno, não precisaria ter tirado ou era melhor ter tirado? Não, mas ele falou mesmo? que era melhor ter tirado. Sim, a longo prazo. Tanto que eu faço o exame até hoje, né? Porque ele fala, nada impede de que sobrou alguma célula e ela vai malignizar, sabe? Falei, então, segue fazendo exames e tal. Mas daí tirei. E aí foi meio que... Falei, e aí voltei pra faculdade. Isso era fevereiro, março. Graças a Deus foi bem rápido. Fevereiro, março, voltei pra faculdade. Mas desde o diagnóstico até a cirurgia... Eu vou... deu uns 2 meses mesmo. 2 meses e meio. Isso, rápido demais. Rápido. Até porque, assim, a conversa era paciente jovem, nulípara, né? Nunca engravidei, com um tumor de ovário, a princípio maligno. Opera agora, entendeu? Era tipo, esse é o modus operandi todos os médicos. Então, tanto que no AC, quando eu passei a primeira vez, eu passei, à tarde eu já fiz exame pré-operatório, acho que isso foi uma quarta. Na segunda eu tava internando pra operar. Tipo assim... Mas era convênio ou SUS? Convênio. Ah, tá. Convênio, Em Dourados eu passava pelo SUS. Porque daí, né, tá na faculdade é mais fácil. Também lá. Foi rápido. E aí depois fiz as coisas aqui por convênio. Graças a Deus, deu tudo certo. E aí voltei pra lá, Cara, fiquei mas você um sabe mês. que assim, eu acho que a sua professora, isso daí é uma virtude que tem que ter o médico. Você entender até que ponto você consegue chegar, sabe? Sim. Graças a Deus era benigno. Exato. Mas e vai que é maligno, o cara quer dar o de herói, E vai ela mexer, mexe. vai tirar, sobra células, não sei o que, dá ruim. Sim. E aí, putz, sabe, às vezes você tem aquele ego de não, pô, sou professor, quero resolver. Sim, Pô, que legal. E ela era ela é, doutora Fernanda. Ela é ginecologista
E eu fui operada por um cirurgião oncológico. E o cirurgião oncológico falou, cara, era melhor mesmo. Porque é capaz do ginecologista te tirar o ovário inteiro, entendeu? E aí também ia ser pior e tal, enfim. Cara, sabe quando tudo dá certo? Tudo deu certo. Então, assim, fiquei feliz, sabe? Mas tipo você chegou assim, a viver um no luto fim, assim ou não? cara, eu vivi o luto do diagnóstico, assim, sabe? Porque a princípio era, nossa, é maligno, vai embora e tal. E vai pra São Paulo porque o negócio é muito Mas feio. você pensou, tipo, que era preciso viver Não, minha vida? é isso, e tal. tipo isso, sabe? Tipo, o que que eu fiz da minha vida até agora? Terminei meu namoro, que eu até namorava. O Pedro falei, viu, não, acho que a gente precisa terminar. Porque minha vida, não... Eu vou morrer. Sabe, vai ficar Mas você falou viúvo. por isso, você tá brincando. Falei, cara, eu acho que eu vou morrer, você vai ficar viúvo, sabe? Que a gente já morava junto e tal. Falei, não, a gente precisa... Você é jovem, você precisa encontrar Ah. outra. Imagina. Não, foi bad vibe, assim, foram meses bad vibes. Mas depois, assim, e ele me acompanhou em tudo, cara. Ele veio pra cá também, pra São Paulo, e ele em todas as consultas comigo, ficou lá comigo todo o tempo da cirurgia e tal, toda a recuperação. Ainda me fizeram pneumotórax durante a cirurgia, você acredita? Eu brinquei com o cirurgião oncológico, eu falei assim, Mas com o quê? você deu esse vídeo laparoscópio na mão do residente, né? Eu tenho certeza, porque eles perfuraram o diafragma, porque tinha um implantezinho no diafragma que eles tiraram pra estudar também. E aí no tirar eles perfuraram, mas assim, eu entendo uma complicação da cirurgia, tipo, foi uma brincadeira. E aí nessa eu ganhei um pneumotórax e tudo mais. Mas assim, Caralho, tudo ganhou bem. um dreno. Ganhei um dreninho. E dói mesmo, viu, gente? Quando os pacientes reclamarem que dói real. Aquilo lá dói demais. Caraca. Incomoda muito. Mas assim, beleza. Tô bem, tô zero. E aí logo depois veio a pandemia. E aí, na pandemia foi a hora que não tinha como. Minha faculdade fechou. Não vai ter internato, paciência. Vai todo mundo pra casa. E aí eu fiquei 6 meses em casa. E aí nesses 6 meses eu estudei. Com vontade. Mas você acha que foi uma virada de chave pra você começar a estudar? Ah, eu acho. Sabe? Porque assim, eu fui pra casa a princípio 2 semanas, né? Porque acho que todo mundo foi assim, né? Você já era formado na pandemia. Na pandemia já. Então, eu falei, não, Eu já tinha terminado tudo, na verdade. de boa. Boa. Na pandemia eu falei, não, assim. E aí na pandemia foi mais ou menos isso aí. Tava entrando no 6º ano. A gente ficou bem frustrado, né? Mas no começo era 2 semanas. Eu falei, 2 semanas, beleza. Vou botar o cursinho em dia, né? Porque sempre tem alguma coisa do cursinho atrasado. Vou botar o cursinho em dia e tal. Aí o negócio foi ficando sério, aí foi crescendo. E aí, cara, ficava em casa. Daí, assim, no começo, claro, como todo mundo na pandemia. Você tava no 6º ano. Tava. Tinha acabado de começar. 2020, 2020. isso no março, né? Março, abril. E aí, cara, aí comecei a criar uma rotina. Porque como todo mundo na pandemia, engordei uns quilinhos, né? Normal. Porque fica em casa, não faz nada, não posso sair. E aí, só que começa a ficar tedioso. O jornal da manhã, do almoço, da noite falam a mesma coisa, E não tinha né? aula, né? Não tinha. No internato Porque era não internato, tinha. É. E daí o pessoal também, tipo, o hospital fechou pra virar hospital de campanha, sabe? O hospital universitário da faculdade acabou virando hospital de campanha e tal, né? E aí, depois que a gente brigou e tal, lutou pra voltar, Você queria voltar? eu queria voltar. Eu queria ser heróis da pandemia, entendeu? Queria trabalhar, queria ajudar e tal. Mas demorou uns 7 meses pra gente voltar. 7, 8 meses. E aí você conseguiu estudar nessa fase? Consegui. E aí, voltando pro internato, aí foi aí, acho que quando eu me apaixonei, inclusive pela clínica médica. Porque, infelizmente, os ambulatórios não funcionavam mais, né? Porque pandemia. Então, eles remanejaram a gente pra UTIs. Então, assim, ó, querido, agora vocês vão fazer UTI. Internos. Então, assim, aprendi a entubar, passar central, tudo como interna, porque precisava, sabe? Faltava muito. Então... E aí era plantão de dia, plantão de noite, porque Que daí a legal. gente queria compensar os meses pra Pegou muita formar, mão né? lá. Sim, foi bom, foi bom. E aí, enfim, acabei gostando e aprendendo muito. E aí, até por isso escolhi Nessa clínica época médica. você não sabia o que você ia prestar. Não, eu falava que queria prestar GO. Porque a obstetrícia da minha faculdade era muito Não foi forte. por conta da situação. Da minha, não. Inclusive, eu acho que depois até que eu fiquei doente, é que eu cheguei à conclusão que talvez GO não fosse pra mim mesmo, sabe? Tipo assim, não, acho que não... Lidar com câncer. Não, lidar com câncer ainda ok, porque a clínica médica tem muito disso, né? Verdade. Mas assim, lidar com mulheres que, sei lá,
engravida, não engravida. Né, lidar com mulheres não é fácil mesmo. Mas, enfim, eu falei, não sei. E eu até cheguei a prestar. Em uma universidade eu prestei GO e nas outras eu prestei clínica. Então você tava bem na dúvida ainda. Assim, eu prestei 6, né? 6 faculdades pra fazer residência. Em uma eu prestei GO e nas outras 5 eu prestei clínica. Tá. Então, tipo, eu tava mais tendenciosa pra clínica mesmo, né? É que o problema é aquilo, né? O que você vai fazer depois da clínica? E aí era esse meu impedimento em fazer clínica médica. Entendi. Mas aí, ok, fiz a clínica médica. E é legal E pro fiquei caramba. bem. Sim, é legal. Eu gosto, né? Sou suspeita pra falar. Eu gostei. Inclusive, assim, no primeiro mês de clínica médica, eu falei, graças a Deus eu não fiz ginecologia, sabe? Porque me encontrei ali, e às vezes a gente tem que atender uns pacientes da GO também, e falo, nossa, de GO não dá. Graças a Deus foi clínica E médica. vamos agora falar então um pouco da residência ali. Sim. Como é que foi lá a residência na Santa Casa? Ai, gente, trabalho, né? A residência na Santa Casa é uma loucura, 2021? assim. Não, eu fiz 2022, 2023. Então, Não, isso, 22, 23. já não tinha mais pandemia. Não tinha mais pandemia. Já não. tava normal, o ambulatório. Normal não tava. O ambulatório tinha voltado. Mas os estágios que você rodava eram normal. Normal. Só o pronto-socorro, quando eu entrei, ainda tinha um pronto-socorro respiratório separado, sabe? Ainda chegamos a pegar uma UTI só de Covid, que sabe? vocês rodavam lá. Rodávamos, assim, inicialmente. E aí depois, assim, mais ou menos no meio de 2022, ali, julho e tal. Aí já normalizou, aí já virou uma coisa só e vida que segue, assim. E aí já tudo que normalizou. Achou? 2021. 2022, né? Eu 2022 terminei... R1, na verdade. Trabalhei um ano Logo e depois... que você entrou, como é que foi? Cara, a primeira semana eu chorei, todos os dias. Porque meu primeiro rodízio foi na Hemato. Olha só, né? Que coisa. Meu primeiro rodízio foi na Hemato. E aí eu cheguei com os professores falando sobre linfoma de Hodgkin, linfoma não Hodgkin, trombofilias. E eu falei, cara, eu não sei nada do que eles estão falando. E aí eu ligava pros meus pais chorando, assim, tipo... Acho que tô na residência errada. Não gosto, não sei, não conheço. Porque também não é algo que a gente estuda muito, assim, na faculdade. Porque é difícil, né? Sim. Ninguém gosta, porque Foge, é difícil e tal. E aí... Mas aos poucos, assim, os professores... Os chefes ali foram tendo bastante paciência. Eles vão explicando, sabe? Que é R1 que acabou de chegar. E R1 é perdido por vários motivos, né? Tava numa cidade que não era minha. Tava numa residência nova. Um sistema que eu não sabia mexer. Exato. Dinâmica. E o hospital é enorme, né? Então, tipo assim, não, isso aqui é ali, ó, vai no lugar tal. E o duro é que, tipo assim, pra quem vem de fora, tem os caras que são da casa e aí são Tem. agilizados, não sei o que, e Sim. tem uns perdidos igual você, né? Tem. Então você fica meio puto. Mas é legal que eles montam uns grupos, assim, eles tentam colocar alguém da casa, Total, sabe? Eles tentam Isso. Então, assim, no meu grupo. dar uma direcionada. Eu era um grupo de 5, né? E aí tinha um da casa e os outros 4 não. Mas assim, a gente fez uma amizade muito legal, a gente se ajudava muito, sabe? Então, no começo o negócio engrenou e aí o segundo mês de residência foi o pronto-socorro, que é o famoso, né? O maior pronto-socorro, porta aberta da América Latina. E aí vamos lá atendendo o pronto-socorro e daí ali foi clínica médica de verdade, sabe? E ali eu percebi que eu tava... Não, total. Infelizmente, de uma forma não tão acadêmica como a gente gostaria, horizontal, sabe? Que você rodava. Horizontal. Sandra. E aí, isso. E aí, cara, é pauleira, né? Chegar às 7 horas da manhã e eu falava pros meus pais, falei, eu tenho hora pra chegar, mas não tenho hora pra sair. Então, vai chegar às 7 horas da manhã e sair quando o serviço acabar. E isso pode ser 7 horas da noite, pode ser 10:30 da noite, entendeu? Então... É isso, um estágio desafiador, assim, sabe? Mas os R2 ajudam muito, né? Uhum. E o melhor da Santa Casa é o clima entre as pessoas, sabe? Porque, tipo assim, é meio que ninguém solta a mão de ninguém, entendeu? Boa. Então, assim, nós estamos ferrados, mas estamos ferrados juntos. E enquanto você não terminar o seu, eu não vou embora e vou te ajudar até você acabar, sabe? Parceria, né? Parceria total. E acho que é isso que me faz hoje... tá lá como preceptora, sabe? E o cheiro tipo do assim, PS? Não, o cheiro é intragável, né? Cara, é diferente. Nossa senhora. Aquele cheiro do pronto-socorro eu nunca Você vi começa igual, a descer as cara. escadas, né? O Perto cheiro já ali, vai antes começando. da escada, você já vê que não tá normal. Cara, e depois que você sai, parece que tá em você, sabe? Nossa, você faz... cara. Sou eu, sabe? Não é possível. Aquele cheiro é muito Não diferente. Por exemplo, lá no HC não tem aquele cheiro. Eu acho que é uma Eu questão... não sei o que é aquele cheiro. Eu não sei também. Inicialmente eu pensava que era melena. Mas não mudou, né? Mas não é. Não mudou. Tem dias piores, tá? Tem dias piores. Mas olha, eu sou testemunha, eles fazem terminal lá toda madrugada.
que a gente dá bastante plantão o que que é noturno. aquele cheiro? Cara, eles lavam até o teto. Eu sei, eu tava pô, lá. Mas que cheiro, cara. É muito Mas realmente doido. o cheiro é bem intragável, Muito assim, diferente, né? né? É. Não, você acostuma, Cheiro de né? doença, né? Tipo assim, um cheiro de doença, É um assim. cheiro ruim, né? É um cheiro ruim. E você sabe que eu falava pra minha mãe que eu gostava de cheiro de pronto-socorro. Quando eu era pequena, minha mãe falava, nossa, Letícia, você falava, ai, mãe, que cheiro bom, Você acha né? que é do desinfetante. É, né? Acho que é de tipo álcool, sabe? Aquele cheiro de limpeza de pronto-socorro. Aham. Mas o cheiro dali é diferente mesmo. Aqui, Cara, daquele cheiro eu não gosto, É não. diferente, né? Nunca Não sei se é vi. porque o encanamento é muito antigo também. Não tem nada a ver com o encanamento aquilo ali, cara. Aquilo ali é um mix de problemas, cara. Ai, Não, real. é muito doido. Porque, pô, o encanamento da Santa Casa inteiro é assim. Sim. E o resto é normal. O resto não cheira não ruim. tem. É, realmente. Não o é um PS cheiro de especial. bom ar. É. Mas o pronto-socorro da Santa Casa, eu acho que pra quem aí nunca foi, vale a experiência. Inclusive, pra quem for turista e tal, acho que é um ponto ali. Um ponto diferente. turístico, é um ponto né? turístico. Quer cara. experimentar um A cheiro Santa novo? Casa é bonita, né? Ah, é lindo lá dentro, né? Eu levei meus pais pra lá uma vez, pra eles conhecerem, né? E tem uma capela bem na entrada, assim, da Santa Casa. E meus pais, eu também, a gente é bem religioso, né? Somos bem católicos. E aí meu pai, ai, nossa, que bênção, né, filha? Poder assistir a missa todo dia. Não, né, pai? A missa rola, eu tô trabalhando, Eu não nunca tem a assisti uma menor missa lá. chance. É todo dia, meio-dia a missa. É muito bonitinha, a capela é linda. A Mas missa também é vazio muito ou bonitinha. cheio? Mais ou menos, depende do dia, Ah, é? sabe? É. Mas assim, tem gente que casa lá dentro, sabia? Acho que teve mesmo, eu vi Tem gente que tem recentemente. tanto amor que casa lá Mas dentro é da Santa raro. Casa. É, não é comum. Mas eu já vi mais de um casamento Ah, é? de sábado. Tem casamento lá de Que sábado. legal. Mas assim, é bonitinho. Mas pergunta, quantas vezes eu entrei ali? Dá pra contar no dedo de uma mão. Porque você passa correndo e passa correndo e passa correndo. E não dá tempo de parar, né? Sabe o que eu lembrei agora? Não sei por que veio esse negócio de promessa. Sabe que eu tinha até esquecido, acho que eu nunca contei. Na época que eu tava no cursinho, pra passar no vestibular, e eu fiz Tamandaré. Não sei se você Aham. conhece, Ângulo Ângulo Tamandaré. Tamandaré, sim. Aí tem uma escadaria gigante ali, sabe? Aham. E aí eu fiz uma promessa que se eu aprovasse na medicina, nos vestibulares, eu ia ter Sim. que subir de joelho. Ah, Cara, e aí... você já foi pagar essa promessa, Vini? Já paguei, você acredita? Ah, então tá não, bom. E assim, não daria pra subir de joelho, porque, cara, é lotado. Sim. O cursinho lá é lotado. Sim. E, pô, meio vergonhoso também, né? Meio chato. E não tem Sim. dia tranquilo. E tem aula de sábado, não sei o quê. Sim. Aí eu acho que eu fui num domingo lá pra fazer. Ô, louco. Chamei alguém, nem se lembro quem que foi comigo e fiz isso daí de joelho. Boa. Agora que lembrei que veio do nada na minha cabeça aqui. Não, tem que pagar a promessa feita, promessa cumprida, pô, tá Você é certo. das promessas ou não? Cara, não, na verdade eu era, mas eu era meio das barganhas, sabe? Tipo assim, se você me der, eu te pago em troca, Mas entendeu? pagava ou Não, pagava. São ruins aí. Não, eu pagava, mas assim também, depois eu fiquei pensando, eu falei, cara, acho que é errado ficar barganhando assim, sabe? Acho que eu tenho que me esforçar, e claro que Deus dá uma ajudinha, mas pô, você tem que dar o passo maior, né? Então, tipo assim, acho que a Santa Casa foi bom pra mim, por isso também, sabe? Porque, inclusive um R1 que entrou agora falou pra mim, falou, chefe, olha, eu vou te falar. A Santa Casa é uma tentativa de converter as pessoas, porque não tem uma pessoa que não pise aqui, não acredite em Deus, porque esse lugar realmente, eu falei, realmente aqui é pra converter, viu? Porque seja o residente, seja paciente, você tem que... Tem que acreditar. Porque o negócio ali é brutal, né? A falta de recursos, ou às vezes as doenças mesmo, você vê, sabe aquelas coisas que não acontecem em lugar nenhum? Na Santa Casa acontece, sabe? Então, assim... Diferente. Vem do Brasil inteiro. Né? Não, do Brasil inteiro. A gente tava essa semana com um paciente de Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem tanto médico bom, né? Um sistema de saúde tão bom e tal. Ah, não, vim pra São Paulo tentar a vida, né? Tentar em algum lugar. E o lugar que eles encontram é o pronto-socorro. Aberta, tal. Porque os outros lugares não abrem, né? Porta fechada. Então é difícil. E lá na Santa, acho que também não só na Santa, mas os grandes serviços, você vê, tipo assim, do Brasil inteiro, Norte, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e de outros países sul-americanos, né? Sim. Boliviano, Sim. paraguaio. Tem um colega de residência da minha turma, boliviano. Cara, ele é muito bom. Ele é muito bom. Inclusive, tá fazendo cardiologia Mas eu lá tinha na pensado Santa mais Casa. nos pacientes. Ah, nos pacientes, tá bom. Tem também. Mas tem muitos médicos também. Tem porque também? a galera procura pra fazer residência ali, sabe? Então tem bastante gente, sim. Mas tem na revalidados, cardiologia. Revalidado, sim. Mas... Porque no HC dá pra você entrar como estrangeiro. Ah, é? Algumas especialidades.
Ali eu peguei um pessoal que faz estágio, mas tipo assim, alunos de universidades de fora, sabe? Se eu não me engano, era da Suíça que veio, ainda perguntei pra eles, falei, por que a Santa Casa? Sabe, pra fazer... não, porque eles falam muito bem fora, né? Então eles contavam. E aí veio uma dupla assim de alunos tipo do terceiro ano. Mas pra passear, né? Vamos combinar que eles vieram no Rio de Janeiro, né? Na Paulista e tal. Claro. Mas eles vieram, tipo, pra fazer um intercâmbio, né? Ficar um mês ali na Santa Casa. Em vez de ir pra Califórnia, veio pra justo, Santa Casa lá, né? Pronto-socorro. Acho que eles ficaram um pouco assustados, né? Não sei se eles vão voltar tão cedo, mas... Ô Lê, você tinha o hábito de dar aula na faculdade ou não? Não. Lá tinha alguma coisa assim ou não? Não, eu fui monitora de bases da cirurgia. Tudo a ver com clínica médica, bases da cirurgia. Então, eu operava uns porquinhos lá com o pessoal. É legal pra caramba. Eu gostava. Mas assim... Acho que hoje em dia não sei se tá tendo mais, né? O pessoal acho que tá evitando. Acho que a comissão de ética deve ter dado uma segurada, né? Mas tinha uma veterinária que ficava até lá cuidando dos porquinhos. Eventualmente ela até fazia eutanásia, né? Se ela via que a gente tava fazendo o porquinho sofrer. Acho que faz no final, não faz? Faz, não. No final pra todos faz. Mas no meio da cirurgia... Não sei não. Qual que é a droga? Eu nunca perguntei. Mas pode ser, né? Que é. Faz sentido. Acho que é cloreto de potássio e... Enfim. Eu acho, não tenho certeza também. É. Mas você não tinha um hábito. Porque não. assim, eu vejo você assim... se comunicando. Você tem bem o perfilzão de professor e tipo aquele professor que tenta trazer tipo um pouco mais de leveza na aula, assim, um pouco mais de piadinha e tal. Que é melhor, né? É mais gostoso. Não, total. Mas você tem esse estereótipo, assim, perfil. É que a Santa Casa, ela ainda tem muitos professores muito antigos, né, da Santa Casa, tipo. E são muito bons. Sim, eu, pelo menos a minha visão como médica é de que eles são bons médicos, né? Mas assim, é uma galera que, pelo que eu percebo, parou já de atender e tá só como professor, só que assim, meio que não acompanha os alunos, né? E os alunos estão em outra pegada, tipo, eu não quero ouvir um cara falando, e às vezes eles acabam falando até mais baixo. Às vezes os internos falam pra mim, mas eu nem entendi a aula, porque eu não ouvi o que ele falou, sabe? Então assim, e é uma turma grande lá na Santa, né? Então acaba que, acho que talvez por isso eles pega ranço de uma matéria ou de outra, sabe? Tipo, não gosto da cardio porque o professor de cardio é chato. Cara, mas a cardio não é chata, entendeu? E aí, é difícil. A gente é meio condicionado ao que os nossos professores nos ensinam, né? Então, se tem um professor mais legal disso, você acaba atendendo mais pra isso, e enfim. E acho que talvez seja até por isso que eu gosto tanto da hemato, tanto da gastro, que inclusive são as aulas que eu faço aqui na MedHit. Porque eu tive preceptores bons, sabe? Então... mas eu acho que é aquele negócio, né? A didática, ela não tá totalmente vinculada, ela tá bem distante só do conteúdo teórico, né? Porque grandes médicos, a maioria são péssimos professores, né? Eu tive poucos professores bons durante a minha formação, assim, sabe? Que realmente tinha aquele dom de ensinar. Você entende? Que é diferente. É totalmente... É uma formação diferente, né? Você ensinar e você saber o conteúdo, né? Porque a gente percebe. E ali na Santa mesmo, né? Tem muitos chefes muito bons, mas às vezes eles não conseguem mesmo te passar esse conhecimento, o que ele gostaria de passar, né? E às vezes até pelo fluxo de trabalho, pela quantidade de pacientes, às vezes você quer falar mais sobre uma coisa, mas não dá tempo. E aí tem os chefes que vão atrás de você, né? Fala, viu, então, você queria discutir sobre aquilo lá? Vamos discutir então, tipo, fora do plantão, sabe? Pô, legal. Mas tem aqueles que não, tipo, deu meu horário, acabou, é isso aí. Não aprendeu? O problema não é meu, entendeu? Mas assim, em geral a gente aprende pela repetição, né? Mas... 1000 vezes a mesma coisa. Toda residência é isso daí, cara. Não tem jeito, é experiência, prática. E os R+, né? Que salvam sempre. Os R+, ajuda muito. Não, dão sempre o norte e tal, então... Como que você terminou a residência? Feliz que você estava terminando? Mais nostálgica? Qual que foi a pegada? Na verdade, assim, eu terminei a residência e eu levei, tipo, umas 2 semanas pra ficha cair, assim, sabe? Que, tipo, acabou. Porque parecia que eu tava só fazendo mudança, arrumando minhas coisas e tal. Só que não, né? Só que acabou e aí não tinha mais aquela obrigatoriedade de todo dia e tudo mais. E fica aquela coisa do tipo, vai fazer R+, não vai fazer R+, e tal. E eu escolhi não fazer R+. Enfim, quero trabalhar com clínica médica, gosto de clínica médica e tal. Infelizmente, não é tão bem remunerado ou tão bem visto como a gente gostaria. Mas é a parte que eu gosto, medicina interna, tá dentro do hospital, tá com pacientes internados e tudo mais.
Mas eu fiquei mais saudosa pelos meus colegas, sabe? Pelo meu grupo de Que nem encontrar residência. todo dia, tá? Exatamente. Que era quem me suportava todo dia, tomava café, almoço, janta, tudo junto, sempre, né? E por eles. E aí, assim, pra tentar matar um pouco dessa nostalgia, eu voltei pro pronto-socorro como preceptora, né? Porque. E aí, um dia por semana é suficiente pra mim, sabe? Matar a saudade. Não precisa estar de segunda a sexta-feira. Então, um dia por semana eu mato a saudade, faço minha ciência, faço pelos residentes o que eu acho que alguns chefes não fizeram por mim, sabe? Legal. E eu acho que é isso que é bom quando você tem alguém do serviço que retorna como chefe nesse mesmo serviço, né? Porque daí você consegue fazer o que você acha que deveria ter sido feito e não conseguiu Legal. ser feito, né? Então, enfim, tô tentando. Você sabe uma grande diferença da residência do HC para as demais? É essa posição aí, que é o cara que acabou de formar e ele vira um chefinho. Isso. Chama preceptor lá. Aham. Então, o preceptor, ele não é contratado para ficar um dia, um período, não. Ele fica todos os dias. Aham. Então, você vira tipo um R+. Sim. Ou um chefe que tá com um contato mais próximo. Então, assim, cara, é um diferencial gigantesco ali. Sim. Porque às vezes o chefe mais velho, ele já não tem aquela mesma disponibilidade. Ele é um Sim. cara que, tipo assim, puta, bateu o horário, ele tem que trabalhar. Faz parte, é a vida. Sim, sim. Entendeu? O preceptor não. Ele tá lá pra segurar os pontos. Ele vai discutir todos os casos no ambulatório. Ele vai fazer todas as cirurgias, vai auxiliar, vai te segurar as pontas. Sim, Se complicar, ele vai estar lá, entendeu? Sim, sim. Então, é um ponto que, assim, faz muita diferença na residência, sabe? Uhum. Que é uma coisa que eu acho que as outras residências poderiam ter implementado também. Aham. Só que tem que pagar, né? É. Não Tudo muito, tem um custo, não né? muito. Não muito. É, realmente, quase nada. Mas tem que pagar. Simbólico, mas tem que pagar. Simbólico, isso. É tipo isso. Mas... os residentes trazem um reforço muito positivo pra nós, porque tem outros colegas que fizeram residência comigo que estão lá também, né? E eles falam, cara, a gente gosta de discutir, a gente tem a sensação que tá sempre mais perto. E aí, a gente Te também, obriga a assim... estudar, Sim, e atualizar. os R2 atuais foram meus R1s. Então, eu também sei quais são os defeitos de cada um, aonde que deixa a desejar ali ou aqui, ou tem preferência por uma ou outra doença, a gente consegue discutir mais, ou Legal. uma ou outra coisa, né? E, enfim, e é isso que é legal da medicina, né? Todos se unem em prol de uma única coisa e consegue... Olê, e a pergunta que não quer calar, se você também não quiser responder, não precisa aqui em gravação. Mas como é que é o André lá como chefe? Ah, o chefe André. Cara, a gente tem pouco contato com ele porque ele vai mais à noite, né? E aí os nossos plantões noturnos são meio sortidos, sabe? Ah, você deu poucos plantões com ele? Dei poucos plantões com ele, mas em geral, eu vi mais ele na quarta-feira, né? Na quarta-feira à noite. E ele é um chefe rígido, ele não é rígido só nas aulas, não. Ele é rígido, mas o pessoal gosta, assim, dele, sabe? Ele soma muito, especialmente na nefro, né? Mas enfim, com vários outros pacientes. Mas ele é bravo. Ele não tem vergonha de te corrigir, sabe? Então, assim, eu lembro bem uma vez que a gente tava trocando um plantão e eu fazia muita emergência lá. Porque lá tem vários setores, né? E a gente meio que sorteia. E eu sempre tive a sorte grande de ficar na emergência. E aí eu tava trocando o plantão, um R igual ao meu, passou, falou, olha, essa paciente tá numa insuficiência cardíaca perfil B, tô fazendo furo, tal, reintroduziu o beta-bloqueador dela. Daí nessa hora o André falou assim, pois você fez errado. Então assim, ele não tem vergonha de Mas não foi corrigir. Pra você, foi pro cara. Foi pro R igual. Ele falou, não, você fez errado, porque na IC aguda você não volta beta-bloqueador. Daí ele olhou pra mim e falou, você entendeu, né, Letícia? É pra suspender o beta-bloqueador. Sim, chefe. Tá entendido, já anota rapidinho. Então assim, ele Mas te ele corrige... explicou? Sim, claro. Mas assim, ele te corrige sem medo, entendeu? Ah, mas o fulano não vai gostar de mim. Mas o problema é seu. Ele te corrige do jeito que tem que ser. Mas o chefe, ele não tem essa necessidade. Claro. Cara. É porque tem chefe que tenta, sabe? Bate com uma mão e faz carinho com a outra. Uhum. Entendeu? Não, tudo bem. É a postura, mas, putz... Isso. Não, o Você André... tem que corrigir, você tem que ensinar. Ali o papel do cara é ensinar. Justo. Claro. E Lógico, assim... você não precisa fazer ele chorar. Não, e é legal que assim, ele não deixa de dar suporte também, sabe? Porque ali o plantão noturno são poucos chefes pra muitas áreas, sabe? E aí assim, não necessariamente quando chega uma emergência o chefe tá ali, né? E às vezes tem que bater a mão no telefone e falar, viu, onde é que você tá? Me ajuda aqui. E aí ele sempre me socorreu, às vezes que eu precisei, coitado, sempre me socorreu. Mas ao longo do tempo também você vai pegando um jeito, acaba nem chamando mais o chefe num determinado momento. Mas assim, quando precisou... Na residência eu gosto lá, dele. não sei como é que tá, mas na minha época, o noturno era só se tivesse cirurgia. A cirurgia O geral? restante, não, né, se tivesse que operar.
Ah, tá. Um chefe, se não um chefe... Você atende, entendeu? Você resolve. Não, porque a clínica, a gente não consegue fazer isso, sabe? Porque os pacientes são meio dinâmicos, assim, exatamente. sabe? E porque ali a gente tem meio que uma UTI ali, né? Emergência é meio que uma UTI, porque os pacientes demoram um pouco a subir e tal, e a gente fica manejando. E ali a galera... Chega muita parada externa, chega umas coisas bizarras, né? Acaba que, por exemplo, assim, você era o R2, agora Sim. você já é assistente, então não tem outro assistente pra chamar, Não tem. Agora chama um médico. Opa, eu sou médico, né? É tipo isso. Você sabe uma coisa ali? Olha esse caso. Tava lá no pronto-socorro da Santa Casa. Pô, tamo lá dando plantão noturno. Não sei como é que tá agora, mas na minha época a gente tava muito plantão noturno. Sim. E aí eu tava rodando na clínica médica. E aí do nada a paciente tava lá no box. Sim. Não é box. Como que chama? Ela é box, né? Box. No box, Sim. Hoje box. toma medicação. Toma hidrata. Na hidrata. São os nomes da Santa Casa, assim, verdade, hidrata. Box é ali na internação. O box é atrás, isso. Eu tava na hidrata, e aí ela rebaixou. Rebaixou, bota na maca, não sei o quê, pum. Terno, né? Eu falei, caraca, rebaixou, vai pra maca. Sala vermelha. Sim. Na verdade, ela não foi nem pra sala vermelha, ela foi pra sala do trauma. Isso, ali trauma. No fundo. Quando tá lotada vermelha. Quando tá lotada vermelha, a gente bota no trauma. Cara, vai todo mundo. Aí monitoriza aí, o que ela tem, não sei o quê. Eu tava tomando punção de Marfan. Meu Deus. Caramba, como assim, né? Tipo assim, da onde você tirou isso daí, tá ligado? Punção de Marfan, não sei o que, traz o eletrodo, pegou a agulha. Cara, começou a fazer, entrou lá no pericárdio. Bicho, veio um material purulento, gigantesco, assim. Tipo assim, ela tava, acho que na seringa de 20 ou de 50, assim, ó... Com vontade, tirou várias. Sim. Bizarro. Cara, na Santa Casa tem uma... Você já ouviu falar desse caso ou não? Acho que tá não, meio antigo, desse caso não. Mas assim, esse caso, caiu na prova prática depois. Sério? Punção de Marfan, não caiu esse caso. Sim. Mas, ficou famoso. Mas a Santa é famosa por fazer práticas com coisa que a gente tem ali, né? Acaba que é o que fica fresco na memória do assistente. Exatamente. E a gente... Nossa, eu fiz uma punção de Marfan lá uma vez só. Você fez? Eu fiz uma, inclusive, só que eu fui auxiliada, né, pelo pessoal da cirurgia cardíaca, que a gente dá uma ligada no BIP deles, eles aparecem legal. lá pra dar uma, né? Esse não, isso daí foram os assistentes que fizeram. Aí eles vieram, a gente fez, e aí a gente... Cara, eu tirei 1.300 ml do pericárdio do paciente. Cara, então, bizarro. 1.300 ml. Citrino, era paraneoplásico no final. Bad vibe. Mas assim... fiz a minha punção de Marfan ali. Aliás, eu tive vários desejos durante a residência. Eu queria aprender... Eu já sabia entubar, passar central e tal, mas queria aprender mais. Aprendi a mexer com vídeo laringo, que eu não conhecia. O pronto-socorro da Santa tem. Caramba, que legal. Aprendi a passar Swan-Ganz. Aprendi a passar PAI, que eu também nunca tinha passado. Aprendi tal. E queria fazer punção de Marfan, dreno... sonhos. Raro, punção de Marfan, dreno de tórax e marca-passo transvenoso. Esses eram os meus sonhos. Punção de Marfan e o dreno eu roubei um da cirurgia geral, eles deixaram. Mas o único que eu não consegui foi um marca-passo transvenoso, você acredita? Não chegou um BAVT num plantão meu. Mas quantas punções tiveram lá no de Marfan? Cara, eu acho que... são poucas. Acho que teve ao total umas 5, assim, em um ano. 5, 6, no máximo. Mas pouco. É pouco. Porque assim, em teoria, dei a sorte você tem que fazer na urgência. Na urgência. Não, mas eu digo assim... se é trauma, você nem faz o Marfan, você sobe pra toracotomia, a não ser que não tenha centro cirúrgico disponível. Mas esse caso aí, 1.000 ml, se não fizesse ali, ele ia parar, né? Ia parar. E chegou parando, sabe? Aquele paciente que chega parando, você vai procurando as causas, e aí algum santo interno ausculta e fala, cara, acho que tá meio hipofonético, sabe? O duro é você falar que tem hipofonético na sala do trauma, numa sala vermelha, entendeu? Que é aquela barulheira, já é hipofonético, né? Tudo ali, né? Sim, é duro mesmo. Mas assim, ali a gente tem o ultrassom da sala vermelha, né? Então, rapidinho a gente já liga o ultrassom e já faz um POX. Então, realmente, o POX ajuda muito hoje em dia. Naquele dia, foi pelo exame físico e pelo eletrodo, cara. Top. Porra, coisa de maluco, tá ligado? Você fala que realmente os caras são médicos. Sabe que teve um diagnóstico que um chefe nosso fez, que foi muito legal também, que no dia aquilo fez assim na minha cabeça. Que foi um paciente idosinho que chegou com hipoglicemia. Aí a gente corrigiu. Ele é diabético? É diabético, usa insulina. Falou, beleza, então é disso, né? Mandamos pra hidrata. Chegou na emergência, mandamos pra hidrata. Voltou da hidrata. Hipoglicemia de novo. Corrigimos a hipo de novo, falou, não, tudo bem, vamos deixar ele aqui na sala, né, vermelha, porque afinal fica fazendo hipoglicemia, uma hora vai fazer. E aí fez hipoglicemia uma terceira vez. E a gente, não é possível. E aí ele tava bradicárdico, hipotenso, hipoglicêmico.
Aí um chefe passou, olhou, voltou e falou, quanto tá a temperatura dele? Aí eu falei, não medi a temperatura. Ele falou assim, pode medir que ele tá hipotérmico. Isso é coma mixedematoso. Falei, o quê? Caramba. Mas assim, do nada. E aí medi uma temperatura, cara, ele tava hipotérmico, passamos um daqueles termômetros esofágicos e era coma mixedematoso. E a gente salvou o idosinho. A gente achou que era só insulina demais e era coma mixedematoso. E aí depois disso eu fiquei tipo assim, meu Deus, esse chefe é muito bom. Quem que era? E era o Dr. Edson. É, né, o Dr. Edson. Ele, na verdade, trabalha com a cardio da de lá. cardio, né? É. Não é Godzilla, como que é o apelido dele? É o... Nossa, eu não sei, não chamo ele pelo apelido. Mas tem porque ele é grandão, né? Puta, Ele tem um apelido. Muito bom. Ele é muito bom. Muito bom. Ele é muito Mas bom. ele é cardiologista, mas ele fica como na horizontal, né? Isso, ele fica na horizontal, mas ele dá uma mão ali na emergência quando a gente apelido precisa dele, e tal. Ele é muito bom, cara, gente boníssima. Sim. E aí foi ele que fez. Ele falou, pode medir a temperatura. E era mesmo. Depois eu falei, meu Deus do céu. E aí depois, na hora que você vai abrir o livro, você fala, nossa, mas tinha todos os sinais. Só que, sabe, é a última coisa que você vai pensar, sabe? Idosos, insulina? Então tá bom. Então é hipoglicemia por causa disso. Salvou, né? Salvou, Se tivesse em outro total. lugar, provavelmente teria morrido. É possível. E aí, mas nossa, os caras são bons ali, viu? É diferente. Mas é a experiência, né, Lê? Sim. Cara, é vivência. E esse cara é um cara didático, viu? Sim, ele explica bem. Ele é um cara didático. Ele que dava aula lá pra gente de cardio. Aham. E outro cara de cardio que é muito bom é o Veronese. Sim, Veronese a gente top, ama. né? Ele foi homenageado da minha turma de residência. Ele é muito bom. Ele é bom. Ele tá sempre de sexta lá. Nossa, a gente... Noturno, né? O plantão noturno de sexta é até mais de boa, porque ele tá lá, Ele é sabe? mais tranquilão, né? Do que o André. Sim. Não, depende. Vou dar uma mensagem pro André aqui. Não, depende. Depende. Faz o corte aí pro André. O Veronese acaba sendo mais paizão, assim, sabe? Então é do tipo assim, não, você tá muito ocupado, deixa que eu coleto a gás. Veronese, você vai coletar gasometria? Não, né? O R1 coleta, a gente se vira, tal. E teve plantão meu que tinha um monte de entubado, ele saiu coletando gasometria de todo mundo. Sério? Não, vou ajudando Lembrou vocês. do internato? Vocês estão enrolados aí, Mas o interno? Então, que à noite a gente não tem mais interno na Santa Casa. Mas não pede nem pros caras da cirurgia? Então, interno da cirurgia ou não também tem? Não. Tem interno da cirurgia à noite. Mas assim, fica meio que pra ele, sabe? A gente é meio brigadinho, né, com a cirurgia geral. Normal, né? Que Basal. Serviço que a clínica médica não é brigada com a cirurgia. Porque o interno coleta todas as gases. Não, os internos ali da cirurgia, eles são mais maqueiros, sabe? Leva pro raio-x, desce do raio-x, leva pra tomo, desce da tomo, leva pra não sei o quê, puxa o paciente daqui, puxa dali. Eles são mais... Organizam a casa pra galera da cirurgia. E entram nas cirurgias, né? Quando tem cirurgia à noite. Sutura pra caramba. Então, sutura. Abscesso. E a gente não... Tira miíase, né? Tira miíase. Gostoso, aquele serviço gostoso. Mas de coletava interno. muita gaso. A gente coletava muita gaso. Então, os internos de dia coletam muitas também. Às vezes eu tenho até dó. geral também, né? Acho que geral também tem gaso, não tem? Tem gaso de paciente entubado, desses que chegam também de trauma correndo aí, né? Mas a clínica tem bastante, porque às vezes a gente quer ver só eletrólito, sabe? Porque aquela coisa rápida já pede uma gasometria e... Mas aí venosa. Venosa. Mas mesmo assim são a gente que coleta. Porque ali é difícil da enfermagem coletar gasometria, viu? Até porque a gente não tem gasômetro no PS, cultura, né? Não é também? A gente não tem gasômetro no PS. Então você não basta coletar. Você tem que coletar e levar no laboratório. Mas por que não pode ser o acesso periférico ali? O quê? Venoso? Pra coletar? Cara, eu não sei. Acho que não pode. Coletar pelo acesso pego? Não. Pegar um novo ali periférico. Do que pegar um gaso pra sair, pegar eletrólito. Sim. Então, sim, dá pra ser. Só que daí a gaso é mais rápido, E ela né? demora ali, ela não vai tirar rápido. Isso. A gaso é mais rápido. Agora, o tubinho de sangue que você coleta vai levar umas 4 horas pra sair, entendeu? Se coletar rápido. Né? Se coletarem, né? É se isso. coletar. Se coletar. Às vezes você descobre no dia seguinte, tipo, não coletaram o hemograma de ontem, sabe? Boa. Lê, bom demais. A gente precisa trazer um segundo episódio pra gente falar um pouquinho sobre Com certeza. gastro, hemato e os temas quentes. A gente vai fazer Combinado. mais pro meio do ano aí. Mas assim, eu gosto sempre de finalizar o episódio com uma mensagem final. Então, não existe uma mensagem obrigatória, tá? Não tem assim, é pra tal coisa ou tal. Eu gosto de deixar bem aberto. Tá. Que seja uma mensagem que você gostaria de ter escutado, ou uma mensagem que está muito em voga agora, ou que está na sua mente, que você tem pensado, ou é um lema que você sempre trouxe. Traz aí a sua experiência, algo que você gostasse de, passar pro mundo e isso amplificasse.
Olha pra aquela câmera e fala. Ó, que chique, vou falar aqui. Gente, eu acho que é assim, a nossa vida segue no curso que tem que seguir, sabe? Às vezes a gente quer controlar as coisas e a gente não consegue, simplesmente não consegue controlar tudo dentro da nossa vida ou dentro da medicina, enfim. E acho que essa história toda que eu contei aqui com o Vini e tal, tudo isso serve também pra mostrar pra vocês que as coisas acontecem do jeito que tem que acontecer. Nunca imaginei que ia ficar doente no meio da faculdade. Nunca imaginei que ia ter uma pandemia no meio da faculdade. Nunca imaginei que faria clínica médica, ou enfim. E esse é o curso natural. Então, vai devagar, um passo de cada vez, que com certeza você vai chegar onde você tem que chegar e onde você gostaria, enfim. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Boa, É Lê. isso. Cara, é assim, o que me traz de insight quando você fala isso, né? Problemas, todo mundo vai ter. Todo Sim. mundo vai ter problema. E assim, vai acontecer. Agora, o que vai mostrar quem você é como você lida com ele. Com certeza. Então, assim, meu pai sempre falou pra gente que, vou até um pouco machista, mas não é a ideia disso, mas assim, Sim. O homem de verdade, né? É aquele cara que cresce na dificuldade. Uhum. E isso, eu tento trazer isso para os meus filhos, eu tento trazer para nossa realidade, porque é a maior verdade. Quando tá gostosinho, meu irmão, todo mundo tá feliz. Sim. Tudo é bom, tudo é perfeito. Agora eu quero ver quando você é testado. Eu quero ver qual que é a sua atitude na dificuldade, Sim. na adversidade, como você lida com esses problemas, né? E eu acho que acho que vem a calhar com o que você falou, uma coisa que eu até nem consegui comentar. Mas no começo você falou que, tipo assim, você conseguiria ser tudo. Você acha que você faria tudo, farmácia, não sei o quê. E eu sigo mais ou menos essa linha também, sabe? Aham. Porque a gente tem que entender que a gente não é mais criança. Sim. A gente é adulto. Então a gente não faz só o que a gente gosta. A gente faz o que tem que ser feito. Exato. Lógico que você pode adquirir, por exemplo, assim, você entender o processo das coisas, e principalmente para quem está prestando residência, que é chato, é estressante, dependendo da especialidade, é muito concorrido. Aham. Você entender esse processo deixa um processo um pouco mais prazeroso, ou menos dolorido, ou menos difícil, né? Sim. E entender que esse processo faz parte, que a dificuldade faz parte, que, perder alguns dias de lazer vai fazer parte, dormir um pouco menos vai fazer parte, e isso faz parte. Você vai ser mais feliz durante o processo, e a possibilidade, a probabilidade de você ser mais bem-sucedido nisso é maior. Com certeza. É isso. Falo tudo, Vini. Gostei. Boa? Boa. Top. Gostei Arrasou. também demais. Aí o podcast foi ótimo. O episódio foi ótimo. Vários insights, várias reviravoltas aí. Sim. Quando que sai o livro? Preciso escrever, né? Não dá tempo, tem que fazer aula, pessoal. Mas tem que sair Mas um dia tem que escrever, Uma com bibliografia, certeza. né? Tá certo. Se alguém quiser fazer de mim, pode me avisar, viu? Se tiver algum escritor assistindo Isso, se aí. o pessoal tiver afim, tô livre, vamos lá. Boa. Lê, obrigado demais Obrigada, pela Vini. presença. Quando você estiver disponível, vem pra cá. Vamos gravar um episódio. Sempre bom trazer novos Fechado. insights. Top Show. super. Adorei. Lê, Obrigada. brigadão. Pessoal, um grande beijo a todos e até a próxima. Tchau.